Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mas vamos em frente, estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2. Na semana passada nós lemos o capítulo 2, na última pregação, do verso 1 a 5. Hoje eu vou lê-lo de novo, só que nós vamos mais para frente, nós vamos ler versos a mais. Então vamos lá, capítulo 2 de Gálatas, verso 1. Eu quero que você preste atenção, não precisa abrir Bíblia, fazer nada. Preste atenção com a mente atenta no que eu vou ler para você. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que pregue entre os gentios. Para quem Paulo foi falar isso? Mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Agora olha lá, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão, os quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Agora atenta para o que eu vou ler no verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido em outro tempo, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei. Então vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Nunca esqueça, quando você for ler qualquer carta de Paulo, você tem que fazer essa pergunta: por que Paulo escreveu esta carta? O que acontecia com essa igreja? O que Paulo tinha na mente dele? Qual instrução ou correção ele queria trazer e dar para aquela igreja? Por isso que o primeiro ponto para mim meditar na carta de Paulo aos Gálatas, eu tenho que saber por que ele escreveu. Eu estou explicando isso já há muito tempo. Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou e ensinou para eles? Ensinou a acreditar em rosa ungida? Não. Ensinou a acreditar na água ungida do Rio Jordão? Também não. Paulo levou eles a fazer 7 voltas de Jericó, uma campanha com rodear as muralhas 7 vezes? Não. Paulo levou eles a praticar uma campanha de 7 mergulhos de Naamã? Também não. Paulo levou eles a andar num corredor de sal grosso para serem libertos? Também não. Paulo ensinou eles a viver debaixo da lei de Moisés? Não, não e não. Paulo obrigava eles a serem dizimistas? Não. Paulo levou eles a ficar fazendo votos, tentando comprar Deus na base de um voto.
vou pôr um dinheiro no envelope e Deus é obrigado a me obedecer e responder minha oração e meu voto. Também não. Paulo dava rosinha ungida para libertar a casa deles? Não. Porque se Paulo fizesse isso, ele não teria conhecido o Evangelho. Porque isto não é Evangelho, isto é o falso Evangelho, que você vê nos dias de hoje como se fosse a verdade. E tem locais com milhares de pessoas acreditando em ilusão e não conhecem o Evangelho da graça de Deus. Agora, o que o Paulo ensinou? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de você, não vem pelo seu comportamento, não vem pela tua educação, não vem pelas tuas obras, não vem pela tua religiosidade, disciplina, esforço próprio, não vem de vós, Paulo fala. É uma dádiva, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meu irmão querido, o que é ser salvo? Você sabe o que é ser salvo? Um dia o Espírito Santo veio sobre mim e eu criei em Jesus Cristo, de todo o meu coração, de todo o meu interior. Eu passei a crer nele, eu fui salvo. O que mais aconteceu neste dia, neste momento? Ele me libertou do império das trevas. Se existisse cadeias na minha vida, problemas, obra do diabo, seja lá o que for, e me amarravam e me oprimiam, quando eu criei em Cristo de todo o meu coração, eu fui liberto do império das trevas, arrancado de tudo isso. Eu fui transportado, me libertou do império das trevas, me transportou por uma outra dimensão, que é o reino do Filho do seu amor, no qual, quando ele me liberta e me transporta para lá, o que eu encontro? No qual, Paulo fala, 14 de Colossenses 1, 13 e 14, eu encontrei a redenção. O que é a redenção? É o fim de todo cativeiro, é o fim de toda prisão, é o fim de toda amarração, de toda cadeia, de tudo. Eu encontro a redenção. E a minha culpa, o pecado, e a remissão, a retirada, o pagamento de todo o meu pecado. Então, quando eu criei em Cristo, que eu fui salvo, Deus me libertou de tudo, quitou a minha dívida na cruz, me transportou, me redimiu para sempre. Por isso que o verdadeiro salvo, ele não precisa de culto de libertação, eu falo isso direto. Porque você vê em locais o tal de culto de libertação, sempre a pessoa é presa. A pessoa vive anos dentro de uma igreja, ela está presa, corrente de libertação. Ela já faz corrente de libertação, quebra de maldição, oração forte, campanhas de libertação há 20 anos e não parou de fazer e não foi liberta ainda. Cada semana, uma semana ela vai, é liberta de alguma coisa, mas na outra semana ela está aprisionada de novo e precisa de outra coisa para ser liberta, e é interminável estas coisas, e isso vai escravizando, aprisionando, tendo medo, a pessoa se sente mal, entra em depressão, em conflito, em lutas terríveis, porque não sabe o que é ser salvo. O crente não precisa de culto de libertação, não precisa de oração com olhinho na testa, não precisa de um pastor que fica gritando, está amarrado, sai em nome de Jesus. Não precisa de nada dessas coisas. Por quê? Porque ele já é salvo. E se ele já é salvo, ele já é um liberto. A única coisa que ele precisa é ter conhecimento disto que é salvação, daquilo que já aconteceu na vida dele. Então, quando ele entende que ele foi liberto do império das trevas, ele nunca mais vai procurar um culto de libertação. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. Não, porque eu vou num lugar que vai falar que vai me libertar. Eu fui salvo, já fui liberto.
Por que eu tenho que pagar preço? Cristo já pagou o preço na cruz, minha dívida já está paga. Na medida que ele vai conhecendo o que é salvação, na mesma medida do conhecimento é que a vida dele vai se soltando, ele vai sendo liberto, ele vai entrando e tomando posse daquilo que ele já é salvo. Agora, se ele está num lugar que nunca ensinam isso para ele, só ensinam que ele está preso, amarrado, tem um demônio na vida dele, tem um problema, uma corrente disso, ele vai ficar anos escravizado, sendo salvo e liberto sem ter conhecimento. Por isso que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade conhecida vai libertar a nossa vida. Então Paulo ensinou a salvação pela graça. Que outra coisa mais? Ele não disse, agora que você é salvo, você tem que lutar bastante, tem que se disciplinar, tem que frequentar a igreja de segunda a segunda, fazer tudo que o pastor falar, todas as campanhas, ser muito obediente, que você está obedecendo a Deus. Não. E se você der mancada, vai perder a salvação. Não, ele não falou nada disso. Isso é o falso evangelho que fala. Deus sabe que você não consegue manter a sua salvação. Você não tem forças para manter a sua salvação. Você falha todo dia, erra todo dia, está preso numa natureza terrena que é chamada em Romanos o corpo do pecado e da morte. Esse corpo está programado para fazer tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, e você vive num conflito e mais falha do que acerta, e você não consegue manter a salvação. Então ele te salvou, e por causa da tua fraqueza na carne, ele vai te manter salvo até o último dia de tua vida aqui na terra. Até o teu último suspiro, ele vai te manter salvo, salvo para sempre. Você nunca vai se perder. Será que você tem fé nisso que eu estou te dizendo? Agora, isso eu não alcanço porque eu me esforcei. A pessoa pensa que ela vai num lugar, passa olho na testa, tem um pastor gritando, está amarrado, e ela vai se libertar. Ela faz tudo isso, mas a mente dela não evoluiu, o conhecimento dela não cresceu. Ela entra e sai de lugar assim com a mente pequena, com a mente aprisionada, do mesmo jeito que entrou. Não muda nada, porque o conhecimento dela não foi acrescido em nada. Agora, quando o conhecimento vem, a tua mente muda e você enxerga a verdade, e você descobre que você é uma pessoa salva, liberta do império das trevas, e que Deus te salvou, e Ele vai manter você salvo até o fim da sua vida, para sempre. E ninguém vai poder destruir essa salvação que Ele te deu. É indestrutível, é chamada na Bíblia como a salvação eterna, fundamentada na nova aliança, e uma nova aliança que é eterna, não tem mais fim. Paulo ensinou isso para os Gálatas, mas depois entraram na igreja dos Gálatas os falsos profetas, os pregadores do Velho Testamento, os pregadores de Moisés, da lei, do judaísmo, e infestaram a igreja dos Gálatas e disseram isso para eles: olha, isso que Paulo pregou, salvo pela graça, não perde a salvação, a obra da cruz é suficiente. Não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei de Moisés, e guardar o sábado, se circuncidar e praticar o judaísmo, somando tudo isso com a fé em Cristo. Então a soma das duas é que vai dar libertação. Só crer em Cristo, na graça de Deus, não é suficiente. Eles anularam a palavra da cruz, ensinando isso. E os Gálatas, ao invés de ficar nos ensinos de Paulo, eles aderiram à velha aliança e se afastaram da graça de Deus. Então, uma coisa, pela milésima vez eu vou falar para você: a velha aliança acabou na cruz. Eu não me canso de falar isso, porque se um de vocês entenderem o que eu estou dizendo,
a vida de fé e a forma de você ver o Evangelho vai mudar 100%. Nós temos que entender que o Velho Testamento, a Velha Aliança, não é Evangelho. Procura a palavra Evangelho no Velho Testamento, não existe. Como também não existe a palavra igreja no Velho Testamento. O Velho Testamento é a história do povo judeu, é judaísmo, a lei foi dada para o povo judeu, para eles cumprirem e terem uma aliança com Deus. A lei não foi dada para os gentios, foi dada para o povo judeu. E a velha aliança é a história do povo judeu, é a lei, é a aliança, a velha aliança que Deus fez com aquele povo. Tudo aquilo é um ritual, são coisas relacionadas a eles. Agora, quando Cristo vem, vai para a cruz, derrama o sangue dele, que ele disse ali na cruz? Está consumado. O que é uma coisa consumada? É que tudo que precisava ser feito, foi feito, se consumou, se concluiu, se completou, se cumpriu. A partir de então, nada mais tem que ser feito. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele diz: está consumado, ele cumpriu a lei, ele cumpriu o último sacrifício da lei. Aqueles animais que eram apresentados na lei como sacrifício pelo pecado. João Batista disse a respeito de Jesus: olha o Cordeiro de Deus. O que é esse Cordeiro de Deus? Comparou Jesus a um Cordeiro de Deus, não do homem, a uma oferta de Deus para ele e não do homem. O Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Ele vai tirar o pecado do mundo. Então ali na cruz, quando Cristo derrama o sangue dele, ali o pecado é tirado, ali o pecado é destruído, ali a dívida é paga, ali a culpa é eliminada, é a nova aliança. Por isso que Velho Testamento não é nova aliança. Aquilo acabou na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele cumpre aquilo, põe um fim na velha aliança. Estabelece este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, começa-se a nova aliança. Agora, o que os Gálatas fizeram? Eles aceitaram aqueles falsos profetas entrarem lá, introduzirem uma aliança que já acabou na cruz. E eles deixaram o Evangelho da graça de Deus e se voltaram para uma coisa que acabou na cruz. E nós vemos o mesmo quadro do dia de hoje. Desculpe eu repetir. Nós vemos pessoas carregando a arca da aliança, coisa da lei que acabou na cruz. Nós vemos pessoas praticando sacrifício, coisa da lei que acabou na cruz. Nós vemos pessoas levando os outros a fazerem votos do Velho Testamento, coisa da lei que acabou na cruz. Nós vemos pessoas obrigando outras a serem dizimistas, se elas não forem, são ladrões e vão perder a salvação. O dízimo acabou na cruz, Nós vemos um monte de práticas do Velho Testamento, aparências, símbolos, chofar, mesa usar, coisas tudo da velha aliança que acabou na cruz, que não passaram pela cruz, sendo trazidas para dentro da reunião, como se aquilo fosse o Evangelho. Nós vemos aqui em São Paulo, lá no Brás, que se construiu um tal de Templo de Salomão para se cumprir os rituais da lei lá dentro, mas tudo isso é maldição, porque tudo isso acabou na cruz. E a nova aliança começa do sangue derramado para frente, para nós termos clareza do que é a nova aliança. Eu preciso conhecer as cartas de Paulo. Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. Os Gálatas foram persuadidos pelos falsos pregadores. E nós vemos hoje a maior parte daquilo que se diz igreja, afundado nessas coisas, prendendo a mente das pessoas nessas coisas. Eles mais vivem na velha aliança que acabou na cruz, do que na nova aliança que começou da cruz para frente.
Quero ler aqui um texto com vocês aqui em Gálatas, mais para frente, nós vamos chegar nisso aqui. Está aqui em Gálatas capítulo número 4, a partir do verso 21. Paulo faz uma pergunta maravilhosa, presta atenção. Dizei-me vós que quereis estar sobre a lei. Para quem Paulo está dizendo isso? Para aquelas pessoas que no tempo dos Gálatas queriam ficar debaixo da lei, elas não queriam entrar no Evangelho da Graça. Eles queriam ficar debaixo da lei, agarrados na lei, falando que creem em Jesus Cristo, mas agarrados na lei. Então Paulo está fazendo uma pergunta para eles. Dizei-me vocês, fale alguma coisa, vocês que querem estar sob a lei. Acaso vocês não entendem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, presta atenção. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Olha o verso 24 do capítulo 4 de Gálatas. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Dá uma paradinha aí, o que Paulo está dizendo? Ele está fazendo uma pergunta para quem quer viver no Velho Testamento, quem quer viver debaixo da lei. Ué, vocês não entendem a lei, vocês não percebem o que aconteceu? E ele vai no pai da fé, Abraão. Ele fala assim, Abraão não teve 2 filhos? Como é que ele teve esses 2 filhos? Um filho, ele se deitou com a escrava e nasceu um filho da escrava. Depois de anos, ele teve um filho com Sara, a sua mulher legítima, e nasceu o filho da promessa. O que Paulo está dizendo? Que essas 2 mulheres são 2 alianças. O filho da escrava, a escrava é Agar, que é o Monte Sinai na Arábia. O que é o Monte Sinai? Onde foi dada a lei para Moisés? No Monte Sinai. Então Paulo está dizendo que essa mulher escrava é uma aliança, a aliança do Monte Sinai. O que gera o Monte Sinai? O que gerava a lei? O que gerava essa velha aliança? O Monte Sinai corresponde a Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos. Então o que Paulo está dizendo? Que Abraão teve 2 mulheres, são 2 alianças. A escrava que teve seu filho é Monte Sinai, é a primeira aliança, a aliança trazida por intermédio de Moisés, que ele subiu no Monte Sinai e trouxe a lei, as tábuas da lei. O que essa primeira aliança gera? Gera filhos para a escravidão. A outra mulher de Abraão foi Sara. Como que Sara teve um filho? Ela estava com 90 anos, o ventre dela não produzia mais nada. Abraão com 100 anos, e Paulo fala em Gálatas mesmo que ele era amortecido, ele não tinha mais condições de ser pai, e Deus realizou um milagre na vida dele, e naquela velhice eles tiveram poder para gerar um filho que é chamado o filho da livre, que somos nós. Uma mulher gerou um filho, a lei gera para a escravidão. A outra mulher gerou um filho para a liberdade, a legítima esposa, que gera filhos para a liberdade, os filhos de Deus. É a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Quem está debaixo de Agar está debaixo de Moisés, está debaixo da escravidão. Quem está debaixo de Sara, debaixo da nova aliança, são os filhos da liberdade, os filhos gerados na nova aliança. Que coisa mais simples de se entender do que isso? Que coisa mais simples de se entender do que isso? Abraão teve 2 filhos, um com a mulher escrava, outro com a livre. Paulo diz que essas 2 mulheres é uma alegoria, elas são representações. A escrava representa a primeira aliança, a lei que foi dada no Monte Sinai. O que essa lei gera? Filhos para a escravidão.
A segunda mulher, que é a livre, foi-lhe dado Isaac, o filho da promessa. O que ela gera? É a nova aliança, gera filhos para a liberdade, é o evangelho da graça de Deus. 2 filhos, 2 destinos, 2 alianças, 2 destinos totalmente diferentes. O que está em escravidão vai para a morte, o que está na graça vai para a vida, e isso não é imutável, não muda mais. Para você entender que a velha aliança acabou na cruz. A velha aliança gerava escravidão e morte. A graça de Deus, a nova aliança, gera vida. E nós chegamos a esse capítulo 2, isso só para dizer por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Aí nós estamos no capítulo 2. Nós vamos recapitular um pouquinho o que pregamos na pregação passada, para depois entrarmos um pouquinho mais no mesmo assunto. Então o que aconteceu na pregação passada? Vou aqui ler o capítulo 1, verso 18, olha. Decorridos 3 anos, subi outra vez a Jerusalém para me avistar com Cefas, permaneci com ele 15 dias. O que Paulo está explicando? Depois de 3 anos que ele se converteu, ele foi para Jerusalém, ele não viu nenhum dos outros apóstolos. Ele só viu Pedro. Olha o capítulo 2, verso 1. 14 anos depois eu subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para que de algum modo não ter corrido em vão. Então, depois de 3 anos, Paulo subiu para Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro e foi embora. Não conheceu os demais apóstolos. 14 anos depois, 14 mais 3 são 17. 17 anos depois que o apóstolo Paulo se converteu e conheceu o evangelho da graça de Deus, Deus deu uma revelação para ele. Qual foi? Olha o verso 2 do capítulo 2. Subi em obediência a uma revelação a Jerusalém. Para fazer o quê? Para expor diante deles o evangelho que ele pregava. E para quem Paulo foi falar? Em particular aos que pareciam de maior influência, de modo que para não ter corrido em vão. Então Deus chegou para Paulo vai lá para Jerusalém, 17 anos depois que ele se converteu, e procura os principais, os de maiores influências, vai pregar o evangelho da graça de Deus para ele. Paulo teve uma revelação de ir lá encontrar os apóstolos, a igreja, que quando Paulo escreveu isso, ele está narrando, foi praticamente no ano 53, já fazia 20 anos que Cristo havia morrido e ressuscitado, 20 anos que a igreja já existia. Olha, a igreja de Jerusalém já era uma igreja forte, os apóstolos todos estavam lá, os de maiores influências estavam lá, e Deus falou para o apóstolo Paulo: vai lá, ensina eles, vai pregar para eles tudo que você tem pregado entre os gentios, mas procura essas pessoas. Quem? Os de maior influência, os cabeças da igreja de Jerusalém. Que coisa interessante. Por que Deus mandou Paulo ir pregar para eles? Pedro estava lá, Tiago, João, estava tudo lá. Por que Paulo mandou ir lá e expor diante deles o que Paulo pregava? Porque eles não sabiam. É aí que a gente começa a entender a diferença, meus irmãos. Se Deus mandou Paulo expor o evangelho da graça, porque eles não tinham conhecimento. Uma coisa que vocês têm que entender é que os apóstolos que acompanharam o ministério terreno de Jesus, depois que Jesus morreu na cruz, estabelece a nova aliança, eles continuaram como judeus. Eles não entenderam que a velha aliança, o judaísmo, acabou na cruz. Eles continuaram aquela mistura de judaísmo com o evangelho, com a morte de Jesus, com a ressurreição. Eles continuaram com aquela mesma mentalidade. Eles tinham dificuldade de entender que o judaísmo havia acabado na cruz. Eles misturavam as coisas. E Deus falou para o apóstolo Paulo 17 anos depois, para o apóstolo Paulo ir lá
expor aos principais, pregar para eles o quê? O Evangelho da graça de Deus. Não está escrito isso aqui? Está escrito isso aqui, porque isso não é ensinado intensamente? Porque esses programas de televisão não mostram essas coisas, não, eles só ficam convidando as pessoas para ir lá receber milagre e mudar a vida. Eles não pregam, porque isso aqui é Evangelho. Então, por que Paulo teve a revelação de Deus para ir lá e procurar os principais, os cabeças, os líderes e expor para eles o Evangelho da graça de Deus? Porque eles não tinham conhecimento disso, eles continuavam misturando tudo. Eles nem entendiam que o judaísmo havia acabado na cruz. Agora eles aceitaram isso de bom grado. Isso que eu quero que você entenda, estou repetindo. Não foi as mil maravilhas. Olha no verso de número 3, o conflito começou, depois que Paulo conversou com todos eles, expôs a verdade do Evangelho da graça para eles, e mostrou que não precisava mais se circuncidar, e mostrou que o fim da lei é Cristo. Olha no verso 3, contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Para quê? Para nos reduzir à escravidão de novo, os quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então o que aconteceu? Os cabeças que estavam lá em Jerusalém, inclusive os apóstolos, aceitaram o que Paulo falou? Não! Começaram a dizer a eles que tinham que se circuncidar. E Tito, que havia ido com o apóstolo Paulo sendo grego, ele não era judeu, ele não se submeteu a isso. Eles rejeitaram aquilo que Paulo foi ensinar. Entende? E aí o que Paulo fala no verso 4? Isso por causa dos falsos irmãos. Ué, Paulo não procurou os principais líderes de Jerusalém? Paulo não procurou os apóstolos? Eles rejeitaram o que Paulo falou, e Paulo chamou toda aquela gente que rejeitou de falsos irmãos. Não tinha o conhecimento que a velha aliança tinha acabado na cruz. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram para espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então o que Paulo está dizendo? Que eles não tiveram clareza e nem aceitação o que Paulo ensinou. Que eles queriam que se circuncidasse e quiseram reduzir eles à escravidão. Escravidão de quê? Da lei novamente. Agora, o que Paulo fez? Paulo se submeteu? Não. Paulo enfrentou todos eles, e o que ele diz no verso 5: os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo foi firme contra todos eles, não se submeteu à imposição que eles queriam, não se submeteu ao ensino deles, a querer fazer com que Paulo e os que estavam lá junto com Paulo se submetessem de novo à escravidão. Paulo os chamou de falsos irmãos, e não se submeteu nem por uma hora. Será que você entende que está escrito isso aqui? Agora você quer uma surpresa maior? Olha o que Paulo fala no verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido em outro tempo, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada acrescentaram. Então Paulo também os ouviu falar, ouviu. Quem que Paulo ouviu? Os que tinham de maior influência lá. Agora o Paulo está dizendo que ele ouviu eles também falar, e o que eles pregavam não acrescentou nada no conhecimento do apóstolo Paulo. Pelo contrário, quando Paulo foi ouvindo que cada um deles tinha que falar, Paulo viu que o conhecimento do Evangelho da graça que ele tinha era muito superior a tudo aquilo que eles estavam falando, e não acrescentou nada no conhecimento de Paulo. Não acrescentou nada. Paulo viu que eles não entendiam o que era realmente o Evangelho da graça de Deus. Ah, pastor,
Isso é tão estranho para mim. É tão estranho. Olha, eu vou ler de novo, devagar. E a oração que eu faço nesse momento é que o véu caia da tua mente. Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais pessoas? Aqueles que Deus falou para ele em Jerusalém e procurar os cabeças, a liderança, os que ensinavam, os que tinham maior influência na igreja, de fazer o quê? Ensinar, expor o evangelho da graça de Deus. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aí Paulo fala, quais tenham sido em outro tempo, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, aqueles líderes de Jerusalém, que parecia que ia acrescentar alguma coisa no conhecimento de Paulo, não acrescentaram nada, eles sabiam menos que Paulo sabia a respeito do evangelho da graça de Deus. Olha lá, eu vou ler de novo, ele diz, Deus não aceita a aparência do homem, esses que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então aqueles que ensinavam, que eram líderes de Jerusalém, que pareciam ser alguma coisa, eles não ensinaram nada a Paulo, porque eles não tinham entendido ainda que a velha aliança acabou na cruz. Eles estavam misturados, era um monte de judeus que estavam misturados com o judaísmo, misturando o Cristo naquele meio todo, não entenderam o que Paulo falava, não aceitaram, queriam que ele se circuncidasse. Paulo não se submeteu nenhuma hora ao domínio deles, e Paulo declara que o que eles falaram não acrescentou nada no conhecimento do apóstolo Paulo. Continuando a leitura, verso 7. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, para aí, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Mas que coisa louca é essa, pastor? Paulo fala que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão. O que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho da graça de Deus. É o evangelho que não tem judaísmo, que não tem lei. É o evangelho que apresenta o fim da lei a Cristo. É o evangelho que acabou com toda a história do povo judeu. É o evangelho fundamentado na nova aliança, no sangue de Jesus derramado na cruz. É o evangelho que o judaísmo não penetra, não tem mistura. É o evangelho limpo que Paulo recebeu por revelação diretamente de Jesus Cristo. Então, quando eles olharam para Paulo, eles viram que o que Paulo pregava era um evangelho que não tinha lei, que não tinha judaísmo, que não tinha nada da tradição dos pais dele, que não tinha nada da religião nacional do povo judeu, que era o judaísmo. Então Paulo fala, Deus confiou a mim o evangelho sem lei, o evangelho limpo, sem judaísmo, sem lei, sem símbolos do Velho Testamento, sem rituais da lei, foi confiado a ele. Agora Pedro também teve um trabalho para realizar. Olha que coisa interessante, ele diz assim, vou ler de novo o verso 7, pelo contrário, quando viram que me fora confiado, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Por que Paulo fala que o evangelho da circuncisão foi entregue a Pedro? O que é o evangelho da circuncisão na ótica de Paulo? É o evangelho que está fundamentado na lei, que fica preso no judaísmo, na velha aliança, que não entende que a velha aliança acabou na cruz. Isso foi confiado nas mãos de Pedro, mas não foi confiado na mão de Pedro o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho de lei. Por isso que o ministério de Pedro foi voltado para os judeus. Ele tinha mentalidade de judeu, ele tinha compreensão da mistura da lei, das coisas todas, com aquele ministério terreno de Jesus Cristo até a cruz. Pedro não teve uma visão clara que a lei acabou, que o judaísmo acabou na cruz, porque se ele tivesse tido essa visão,
ele teria aí dito isso nas suas cartas, mas ele não disse nada a respeito disso. Sabe que o que Pedro disse sobre Paulo? Que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que os incautos distorciam tudo. Pedro disse que até ele tinha dificuldade das coisas profundas e difíceis que Paulo pregava, difíceis de se entender. Na segunda carta dele ele fala que tinha dificuldade de entender aquilo que Paulo pregava. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Será que você está vendo a diferença? Eu sou limitado, eu posso falar assim, limitadamente, mas a minha oração é que essas palavras, o Espírito Santo leve elas além, para que você entenda que isso está na Bíblia, isso aconteceu, isso é Evangelho, e esse entendimento simples, que é um arroz com feijão, é um divisor de águas para mim entender o que é Evangelho e aquilo que não é, para mim entender o que é lei e o que é graça de Deus. Se eu não entender essa coisa simples, o véu permanece no meu coração, eu não consigo ter facilidade para entender o Evangelho da graça de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Todos os apóstolos conheceram Jesus até a cruz. Eles viram Pedro, Tiago, João, Mateus, eles viram os milagres que Jesus fazia, eles viram a multiplicação de pães, eles viram Jesus falar com o vento, o mar e tudo se acalmar, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus curar leprosos, cegos instantaneamente, eles viram a mulher do fluxo de sangue ser curada, a mulher Sirofenícia ter a filha que tinha um demônio, ser o demônio expulso à distância. Eles viram tudo isso, eles viram Jesus no monte da transfiguração, o rosto dele brilhou mais que sol, suas vestes resplandeceram mais que a luz, mas nenhum deles viu Jesus glorificado em glória. Quando Jesus teve que aparecer, ele apareceu para Paulo que não participou do ministério terreno de Jesus. Paulo não viu nenhum milagre que Jesus fez. Paulo não viu Jesus andar sobre o mar. Paulo não viu Jesus fisicamente aqui na terra. Era mais fácil Jesus procurar um dos 12 apóstolos que acompanharam o ministério dele terreno. Por que Paulo não foi aparecer glorificado para Pedro? Aliás, por que Jesus não foi aparecer glorificado para Pedro? Mas ele foi procurar um homem que não andou com os demais apóstolos, que era contra a igreja, que queria matar os cristãos, apareceu para esse, chamou esse, e para esse revelou o Evangelho da graça de Deus. Aí Paulo fala, em Gálatas 1, 11 e 12, porque o Evangelho que eu vos prego não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Mas como que isso aconteceu? Ele fala, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Jesus apareceu para Paulo, apareceu glorificado e revelou a ele o Evangelho da graça de Deus. Paulo teve uma revelação, vou resumindo rapidamente para caminharmos para o fim. Teve uma revelação, Deus chegou para ele e falou, Paulo, vai lá em Jerusalém, procura os apóstolos, os de maiores influências da igreja, expõe o Evangelho que você está pregando e que você teve revelação. Paulo subiu lá e expôs, também ouviu o que os de maior influência tinham para falar, só que os de maior influência, os apóstolos estavam lá, não aceitaram o que Paulo falou, porque Paulo falou do fim da lei a Cristo, queriam que se circuncidasse. Paulo falou, de maneira nenhuma. Entre nós lá se levantou falsos irmãos para espreitar a nossa liberdade em Cristo e querer fazer-nos voltar para a lei. Voltar para onde? Para nos reduzir para a escravidão. Então Paulo não se submeteu nenhuma hora àquele jugo que eles queriam que Paulo se submetesse novamente. Paulo chamou o jugo da escravidão.
E no entendimento de Paulo, o que Paulo fala? Todos aqueles que tinham conhecimento, que eram de maior influência, não acrescentaram nada. Não acrescentaram nada. Tudo que eles falaram com Paulo não trouxe nada que edificava. Porque Paulo viu que ele mesmo tinha um conhecimento muito além de todos eles. Eles estavam presos no judaísmo e não tinham clareza sobre o evangelho da incircuncisão que foi confiado a Paulo. O que é o evangelho da incircuncisão? O evangelho sem lei, sem judaísmo, sem tradição, sem os rituais da lei, sem as festas judaicas, sem tudo aquilo que você encontra no Velho Testamento, porque Paulo sabia que tudo aquilo havia se acabado na cruz. E você, meu irmão querido? Você sabe que tudo isso já acabou na cruz? Já acabou na cruz. Toda aquela gente não acrescentou nada no conhecimento de Paulo. Absolutamente nada. Então, meu irmão, quando a gente afirma que o fim da lei é Cristo, que tudo aquilo acabou, está tudo aqui exposto na carta de Paulo aos Gálatas. O que os Gálatas fizeram? Já desde o começo estou falando. Paulo ensinou tudo sobre o Evangelho da graça de Deus. Depois chegou lá os judaizantes, os da circuncisão. E disseram o que para os Gálatas? Não, só o que Paulo ensinou da graça de Deus não é suficiente. Vocês têm que se voltar para a lei, se circuncidar e tal. E eles foram influenciados por aquilo e voltaram para trás. E Paulo diz: se vocês voltaram para trás e querem se justificar baseado na lei, da graça vocês caíram. Por quê? Porque todos quantos estão presos no evangelho da lei, presos na velha aliança, de Cristo vos desligastes, vós que procurai-vos justificar-vos na lei. Paulo fala, da graça vocês caíram. E nós vamos ficando por aqui, meu irmão querido, minha irmã preciosa. Foi uma alegria muito grande poder chegar até você. Você não sabe quão profundo sentimento eu tenho de chegar até você com esta palavra simples, este arroz com feijão do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai trazer vida, vai abrir a tua mente, o teu entendimento, e você vai ter um acréscimo mais profundo na revelação do Evangelho da graça de Deus. Vou me despedindo de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração, afirmando isto, que a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.